Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, a liturgia de hoje, desse domingo, nos traz uma parábola tão conhecida de todos nós. Essa parábola do homem rico e do pobre Lázaro. E qual a boa notícia desse evangelho para nós hoje? Porque no fundo aqui tem um grande querigma. Querigma é uma boa notícia. E qual a boa notícia desse evangelho? É o tempo. Esta é a boa notícia de hoje, que Deus nos dá um tempo para a nossa conversão. E esse tempo é hoje, é agora, a nossa vida aqui no mundo. Porque como vemos aqui nessa parábola, depois da morte não podemos fazer mais nada. Depois da morte, não tem como mais buscar a conversão. Não tem como chegar lá nos céus e falar: olha, Deus, me perdoe por esse pecado que eu nunca confessei na minha vida, que eu deixei guardado ali dentro do meu coração. Agora aqui eu quero me converter, me perdoe. Não tem mais como. E Deus vai falar: olha, te dei lá na terra o sacerdote, os sacramentos, o sacramento da confissão. Era lá que você tinha que buscar o perdão. Por isso, irmãos, a boa notícia é esta: que o nosso tempo de conversão e de praticar as obras de caridade é aqui
depois não tem mais como. Uma vez eu escutei uma frase que me ajudou muito. Eu era novinho, eu devia ter uns 12 anos. Muito, 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 muito tempo atrás. O padre tem cara de novinho, mas o padre é velho. Eu cheguei lá na sacristia, a Maria falou: nossa, que padre novinho, parece um dos coroinha. Né, dona Maria? Eu assim, tá ótimo. Mas o padre, sábado passado, fez 40 anos. O padre já tá velho, né? Já tá na hora de aposentar. E essa frase eu escutei quando eu tinha 12 anos. E até hoje eu guardo ela. E tem muito a ver com esse evangelho. A frase dizia o seguinte: não é o juízo final que determina a vida do homem, mas sim a vida do homem aqui na terra é que determina o nosso juízo final. Ou seja, quando a gente morrer e estiver diante de Cristo e de Deus, o nosso julgamento vai ser conforme as nossas obras? Vai ser conforme o que vivemos aqui na terra? Por isso, aproveitar para praticar obras de caridade. Porque quando a gente morrer e chegar no reino dos céus, nós não levamos nada. Não é verdade? O caixão não tem gavetas. A única coisa que a gente leva são as nossas obras de caridade. E a caridade que eu falo aqui não é de dinheiro, é muito mais do que isto. A caridade nas palavras, de ter palavras de caridade para com o seu próximo, não ficarmos indiferentes ao próximo, como vemos aqui nessa parábola, que o rico se banqueteava lá na sua casa e o pobre lá afastado. E muitas vezes somos como esse rico, você e eu, temos esse coração indiferente ao meu próximo. E quem é o meu próximo? Aquele que mora com você, seu pai, a sua mãe, seu marido, a sua esposa. E o tempo de amar e perdoar o próximo é hoje. O tempo de amar e perdoar o seu marido, a sua esposa, os seus filhos é hoje. Por isso, irmãos, esse evangelho nos convida a buscar o reino de Deus. Na nossa vida nós temos dois reinos que podemos seguir: ou o reino do mundo ou o reino de Deus. E onde está o nosso coração? Será se está apegado às coisas do mundo, ao meu trabalho, ao meu dinheiro, ao meu bem-estar, aos prazeres do mundo, aos prazeres da carne? Ou nosso coração está em Cristo? Ou nosso coração está voltado para o reino de Deus? Nós estamos aqui na terra, sim, temos que fazer tudo. Temos que trabalhar, temos que ir na escola, na faculdade, ter dinheiro para comprar roupa, comprar comida, para pagar as contas, sim, temos que fazer isso tudo. Só que o nosso coração não pode estar ancorado nas coisas da terra. A nossa vida tem uma dimensão sobrenatural. Por isso, mesmo estando aqui na terra, temos que ter os nossos olhos fixos no reino dos céus. E como fazer isso, Padre Micael? A segunda leitura nos dá essa receita. Como diz aqui: procurai a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão, a oração. Isso tudo, irmãos, são obras de vida eterna. Viver hoje na mansidão, na vida de oração,
criar intimidade com Jesus Cristo a cada dia? Todos nós, irmãos, temos que levantar e pedir: Senhor, me ajude a amar o meu próximo. Eu lá na minha paróquia tenho que falar todo dia: Senhor, me ajude a amar as minhas ovelhas, as pessoas que eu vou encontrar no dia de hoje, na paróquia, na rua. E vocês também levantar e falar: Senhor, me ajude a amar a minha família, a amar a minha esposa, o meu marido, os meus filhos, amá-los hoje, porque amanhã não sabemos, irmãos. Por isso a conversão para nós é hoje. Amanhã nunca sabemos. E essa palavra é fantástica, porque é para todos nós, até para mim, padre, porque no fundo também esse rico, que chama rico Epulão. E o que é Epulão? Não é o nome do rico. Epulão é aquele que esbanja os seus bens. E aqui pode ser duas pessoas. Pode ser um rico, né, que se fartava lá dos seus bens e não se preocupava com o próximo, ou então também pode ser um sacerdote, porque na época, nele antes um pouco de Jesus, tinha um sacerdote responsável pelo templo. E esse sacerdote responsável pelo templo se chamava sacerdote Epulão. Ou seja, ele era responsável pelas festas, pelos sacrifícios. Cada vez que fazia um sacrifício no templo de Jerusalém, esse sacerdote Epulão era responsável por organizar ali as festas, os banquetes. Por isso, essa palavra é para todos, para você e para mim também, que corremos o risco de sermos indiferentes. Por isso, irmãos, temos que a cada dia professar a nossa fé, recordar a nossa fé, como diz aqui na segunda leitura também, que possamos professar a nossa fé diante de muitas testemunhas, de muitas pessoas. E qual a nossa profissão de fé? É a sua história, é o detalhe de amor de Deus na sua vida, que tenho certeza que cada um aqui tem. E devemos fazer esse memorial do amor de Deus na nossa vida. Dou alguns exemplos. Por exemplo, um casal, marido e mulher, que brigava muito, e vai passar a fé para os seus filhos e fala: olha, meu filho, papai e mamãe sempre brigava, sempre discutia, ficávamos de cara emburrada um para o outro, e depois que começamos a nossa vida na igreja, a vida de oração, que começamos a rezar juntos, a buscar a Santa Missa, a comunhão, o papai e a mãe foi conhecendo o amor de Deus, foi se dando o perdão, e hoje estamos aqui, né? Brigamos, discutimos, mas nos damos o perdão, e assim, amando um ao outro, podemos amar vocês, nossos filhos. Essa é uma profissão de fé. Às vezes você tem um filho que passou por um momento de doença, de sofrimento na infância, e os pais ali firme. Ou então também os filhos, né, de falar: olha, meus pais me ajudaram nisso, me transmitiram a fé, me deram isso. Isso são detalhes de amor, irmãos de Deus, na nossa história. Ontem eu fui batizar uma criancinha, lá na UTI neonatal, no hospital lá em Brasília. E o que tem na UTI neonatal? O que tem lá? Bebês? Concorda? Na UTI neonatal, no hospital, você abre a porta da UTI e vê um monte de bebê lá, não é?
Pois bem, sabe o que eu vi lá ontem? Muitas mães. Tinha mães. Do lado de cada ali, berçário da criancinha, tinha uma mãe em pé, cuidando do seu filho. E aí também está uma profissão de fé, né, para passar para a família, diante do sofrimento daquela criança que precisou estar ali na UTI neonatal, a mãe ali, passando as noites em claro, vigiando ali a criancinha que está na incubadora, deixando talvez os outros filhos em casa, o marido em casa, por amor ao seu filho, por amor a Jesus Cristo. E isto é uma profissão de fé, irmãos. E fazemos isso por amor ao próximo também, mas antes por amor a Jesus Cristo. Se amamos, irmãos, a Jesus Cristo, Ele nos dá forças para passar por um momento de dificuldade na nossa vida, por um momento de tristeza, um sofrimento, uma doença. É o Senhor que nos fortalece. Por isso, irmãos, esse Evangelho nos chama à conversão, a buscar o reino de Deus hoje na nossa vida. E o tempo oportuno é hoje. Depois da morte, não tem mais jeito, não tem mais volta. Por isso, irmãos, fazermos o melhor de nós hoje. Eu, como padre, se vou celebrar uma missa, que possa celebrar como se fosse a última. Você, estando lá na sua casa, que possa estar como se fosse a última vez. Não dormir sem pedir o perdão à sua esposa, o seu marido. Amar os seus filhos. Os filhos também respeitar e amar os seus pais. Né? Porque hoje o pai chama atenção, o filho já fala, vou sair de casa. E criança de 10, 11 anos, vou sair de casa, o pai me colocou de castigo. Não, né? Amar os seus pais, respeitar os seus pais. Se ele te coloca de castigo, é por amor a você, que quer te trazer uma educação, né? Quer te preparar para o combate da vida. Viver, irmãos, como se fosse o último dia da nossa vida. E assim teremos uma vida fantástica. E a vida não se tornará um peso. Quantas pessoas que têm uma vida pesada por falta de perdão e vai guardando ali aquele rancor, aquela mágoa, e isso impede de amar o outro e de amar a Jesus Cristo. Por isso, irmãos, que possamos nos alegrar hoje, como dizia o Salmo, a bendizer e louvar ao Senhor na nossa vida e na nossa história. Nunca esquecermos os detalhes de amor de Deus na nossa vida, porque é isso o que fica. O resto tudo passa. Tudo passa. Por isso que possamos permanecer em Cristo, que somente o que permanece é o amor de Cristo na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.